Fala, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam aí todos bem, graças a Deus. Estamos aqui em mais um encontro no canal do Vale Concursos, com destino a GCM de Brumadinho. É isso mesmo, olha só, a prova acontece, a prova já bate à porta, né? Vamos falar assim. Você está aqui comigo agora, encontro maravilhoso de língua portuguesa. A professora falou que ia voltar. E, né, na semana seguinte, enfim, passamos por algumas mudanças, algumas intercorrências, mas graças a Deus nós vamos finalizar aqui hoje o nosso conteúdo de análise sintática em forma de questões, tá? Assim como a gente tem feito aquela maratona, a professora Angélica não abandonou o barco, tardei, mas voltei, como se diz o outro, e estamos aqui hoje para, enfim, conversar sobre análise sintática, finalizando esse ciclo com você, ciclo que é muito importante em cenário de prova, beleza? Então, estamos aqui com a nossa aprovação na GCM de Brumadinho. Vamos lá, então, conversar sobre o conteúdo, né, de análise sintática aí. Olha só, reta final aqui, a gente já sabe, né, tá tudo aqui bonitinho para você que está aqui juntamente comigo. É muito importante você saber isso aqui, revisar isso aqui, rever isso aqui, né? Olha aí, ó, espero que você esteja praticando redação, tá? Pois é, espero que você esteja praticando redação. Pois é. E seguimos. Olha só, antes de a prof trazer o conteúdo aqui para você, nós estamos hoje conversando, né, ao longo dessa semana, não somente hoje aqui no nosso encontro, mas ao longo dessa semana, aí, olha, divulgando para você a nossa grande revisão de véspera, olha só, que acontecerá para você ao vivo, do dia 24 ao dia 28/8, olha só, você que vai fazer então a GCM de Brumadinho, tá? Nós estaremos ao vivo com você do dia 24 ao dia 28 de agosto, tá? Semana inteira de revisão igual está aí, sempre à noite, preste atenção, tá? E o melhor, né? Ao vivo, para você poder ter interação com o professor, daquele encontro ali da noite, ou dos professores, que acontecerão dias aí com dois ao vivos aí para você, pois é. Então, nessa nossa grande semana de revisão de véspera, tá? E estaremos aí, com você, para quem quiser adquirir esse nosso primeiro lote. Olha o valor aí, é apenas R$ 89,90. Pois é. E dividido aí em até 2 vezes. É uma excelente oportunidade para você. Ah, professora, mas eu não tenho condição de participar ao vivo. É mesmo que seja à noite, mesmo que seja aí, né, num horário que dá para a maioria, para mim não vai dar, professora. E aí? E aí, que olha, as aulas ficarão gravadas para você que não conseguir participar. Olha só. Então, isso é uma grande oportunidade que o Vale Concursos está trazendo para você, né? Um evento, uma semana de evento aí, né, em reta final, que antecede a sua prova, tá? É a nossa grande revisão de véspera online para a GCM de Brumadinho. Então, não perca a oportunidade. Primeiro lote aí por R$ 89,90. Então, vamos embora, corra, que, né, corre que ainda dá tempo de adquirir aí, e vamos aí nessa reta final fazer acontecer. E, enfim, a nossa semana de revisão de véspera, espero ter você conosco, ao longo da nossa semana aí, participando de todos os eventos de revisão, beleza? Pois é, e olha, mais uma vez vou reforçar, é a semana toda de revisão para você, do dia 24 ao dia 28/8, ao vivo. Não pode participar, o que você vai fazer? O que vai ter de benefício para você? A aula vai ficar ali gravada para você poder assistir depois. E a interação com o professor, que não pode faltar, né? Então, provavelmente aí depois o pessoal vai trazer aí o cronograma da semana para vocês, tá? E olha só, material em PDF, né? E tudo direitinho para você poder acompanhar a nossa grande revisão de véspera, esse evento online para você que fará a GCM de Brumadinho. Combinado? Beleza, espero te encontrar lá, viu? E olha só, hoje nós vamos aí, então, como eu disse agora, você que está chegando no canal do Vale Concurso, nós estamos aqui fechando a análise sintática em forma de questões, conteúdo muito bacana. A gente fez esse tour aí por vários pontos importantíssimos nesse conteúdo de língua portuguesa, preparando você, né, com muita qualidade para a GCM de Brumadinho. E estamos aqui, então, hoje em reta final também, né, de ciclo análise sintática. Olha só, primeira questão de hoje, nós vamos conversar sobre concordância.
Na verdade, eu dividi, tá? Tem concordância, tem regência e tem crase. Pontos importantíssimos para a sua prova, né? Itens importantíssimos para a sua prova. Então, olha o que nós temos aqui. A pesquisa revela também que 77% da população entende tal fato lá, e 73% afirmam, 82% são favoráveis e 65% acreditam. Beleza, trouxe esse fragmento para você, esse trecho extraído do texto da GCM de Pouso Alegre. Olha só, aconteceu essa questão na GCM de Pouso Alegre. E é a mesma banca examinadora. Então, olha, a concordância verbal segue regras específicas para expressões partitivas com porcentagens. Olha aí. De acordo com a gramática normativa do português, a concordância dos verbos nesse contexto se justifica por quê? Olha aí, letra A. Será que, né, porque o verbo pode concordar com o numeral ou com o termo especificador da população, sendo aceitas construções no singular ou no plural, conforme o enfoque semântico? O verbo deve permanecer no plural apenas quando houver valor superior a 50%, como forma de concordância ideológica. Olha aí. O verbo deve concordar obrigatoriamente com o termo porcentagem, permanecendo sempre no singular. A concordância ocorre exclusivamente com o substantivo mais próximo, independente de número. É uma questão de concordância. Você que está chegando aqui no canal do Vale Concurso agora rumo a GCM de Brumadinho. Estamos resolvendo aqui questões de concordância. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. O assunto concordância é um assunto muito importante para você, porque a banca examinadora pode trazer, claro, é uma grande possibilidade. Essa questão aí foi extraída da banca examinadora de uma prova recente. Então, assim, esperamos concordância em cenário de prova. O que eu quero dizer para você, que está aqui comigo no canal do Vale Concurso hoje, é o seguinte, olha só. Expressões partitivas é uma grande, você já falamos aqui agora, é uma grande possibilidade. Tem várias coisas dentro do cenário concordância verbal e concordância nominal que você viu na plataforma do Vale Concursos e que é de extrema importância para você. Então, você que é nosso aluno lá na plataforma, eu pontuei para você todos os casos que são os mais cobrados de prova. E quando eu pontuo para você, é porque eu quero com objetividade que você entenda de fato tudo que pode ser mais cobrado. Por quê? Porque a banca trouxe uma questão que foi colocada como ponto importante de cenário de prova lá na plataforma do Vale Concursos. Olha aí. Então, eu estou aqui mostrando a cobra morta para você, porque matar a cobra eu já matei lá na plataforma do Vale quando eu trouxe conteúdo para você. Então, eu estou te provando que a banca examinadora pode cobrar isso aí. E da forma como foi cobrado, nós trazemos, né? Nós colocamos para você dentro de contexto de preparatório. Então, o que a gente tem como alternativa correta aqui? Se você quiser colocar aí no chat, tá? Não estou com o chat aberto aqui agora, mas se você quiser colocar aí no chat o gabarito, enfim, né? Dialogar aí com todo mundo que está por aqui, fique à vontade. Aqui agora, eu sempre falo isso em ao vivo, né? Em encontro no canal do Vale Concurso, aqui é o lugar de errar. Agora é a hora de errar. Lá na frente você não pode errar de jeito nenhum. Então vamos lá. Olha o que a gente tem como gabarito correto aí. O verbo pode concordar com o numeral ou com o termo especificador, né? No caso aí da população, sendo aceitas construções no singular ou no plural, conforme o enfoque semântico. Então, olha só, quando você tem aqui 77% da população, o verbo aqui está concordando com a população. Mas como aqui não teve nada dentro do sujeito e aqui também não, olha só a porcentagem, o que acontece? O verbo também pode concordar com a porcentagem. Então, aqui é um caso de uma concordância que é observada pelo lado da porcentagem, de concordar com ela, mais de um. Claro que o verbo vai acontecer no plural, quando você tem ali 1%, o verbo estará no singular. Mas quando você tem 2%, então o verbo já tem que concordar no plural. Beleza. E lá em cima, no 77% da população, o verbo concordaria tanto com 77% quanto da população.
Então, de acordo com o enfoque semântico aí, né? Então, a resposta correta é essa, tá? E estudamos, como eu disse agora, estudamos sobre isso na plataforma do Vale Concurso, visualizamos essa regra lá, para que você, de fato, consiga gabaritar esse tipo de questão. Por exemplo, a letra B de bola, quando fala assim, o verbo deve permanecer, olha só, no plural, apenas quando houver valor superior a 50%, como forma de concordância ideológica. Não. Olha só, se você tem 2%, o verbo já tem que ir para o plural ali, não é acima de 50%. Não estipula essa possibilidade no campo da porcentagem, entendeu? Beleza. Outra situação. O verbo deve concordar obrigatoriamente com o termo porcentagens? Não. Não teve termo porcentagens aí. Você já visualizou a porcentagem. Então, permanecendo sempre no singular? Não, hein? Se tem 2% para cima, vamos concordar no plural. A concordância ocorre exclusivamente com o substantivo mais próximo, independente do número. Ah, mas aí, vamos lá, substantivo mais próximo, independente do número? Não. Nós temos a situação da porcentagem do verbo concordar com o número que tem ali na porcentagem, né? E acontecer também, como aconteceu ali no 77% da população, que ou concorda com a porcentagem ou concorda com o substantivo população. Beleza? Então, está aí para você uma questão de concordância recente da voga examinadora e vamos continuar seguindo aí com mais uma questão de concordância para você. Olha só, analise o período a seguir. Mais de um candidato apresentou recurso contra o resultado da prova. Olha aqui. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Vamos lá. O verbo, né, deveria obrigatoriamente estar no plural, olha aí, pois se refere a mais de uma pessoa. O verbo está corretamente empregado, olha só, no singular, pois a expressão mais de um normalmente exige essa forma de concordância. E aí, o que a gente tem? O verbo deveria concordar com o substantivo candidatos, ficando obrigatoriamente no plural. O verbo poderia estar apenas no plural, uma vez que a ideia expressa é de pluralidade. Mais de um candidato apresentou recurso. O que que você acredita, né, e marcaria como correto aqui? Já digo para você uma coisa: essa regra de termos ali mais de um e um substantivo, mais de tantos, né, ali, mais um substantivo, nós também temos isso na plataforma do Vale Concursos. Olha só, e a banca examinadora rabisca aí, vamos dizer assim, esfrega na nossa cara. É mais um exemplo que é trazido para você dentro do nosso preparatório, como conteúdo de língua portuguesa, como concordância verbal. Então, o que que a gente tem como gabarito correto aqui? Olha só, pode colocar o gabarito aqui, fique à vontade, tá? Como eu falei agora há pouco, se quiser deixar o gabarito no chat, pode ficar à vontade. Não tenha medo de errar, viu? E aí, olha só o que que a gente tem. Letra B de bola. O verbo está corretamente empregado no singular, pois a expressão mais de um normalmente exige essa forma de concordância. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Mais de um candidato. Por mais que você pense que mais de um candidato aqui dá a ideia de plural, você tem aqui uma expressão partitiva, né? Parte de ou mais de tantos, menos de tantos, né? Beleza. Quando aparecer isso, o que que acontece? Você tem a possibilidade, claro, né? Você tem ali a obrigatoriedade de colocar, claro, o verbo no singular, porque mais de um, a expressão está no singular. Embora denote coletividade, embora denote mais pessoas, você teve ali a concordância com o numeral. Por isso a resposta tá aí, ó. O verbo está corretamente empregado no singular, pois a expressão mais de um normalmente exige essa forma de concordância. Então, o que que acontece? Tá, deu a ideia de 2, 3, 4, 5, mas está ali no singular. Então, preste atenção no numeral que acontece aqui, ó. Porque se fosse mais de 2, aí você teria que jogar o verbo no plural.
Entendeu? Ah, por quê? Porque candidatos também estariam no plural. Mais de 2 candidatos apresentaram. Então, se tem mais de um, tá claro, né? Dentro da ideia, é 2, 3, 4, 5, mas a expressão está aqui no singular para você. E por isso que a banca examinadora pode trazer essa situação como pegadinha de prova, porque ela quer ver se você domina um assunto concordância, entende? E eu não quero que você erre de jeito nenhum. Então, olha só. Preste atenção em uma coisa. Para a prova, né, como a gente vem conversando, fazendo o circuito análise sintática, para a prova, eu quero que você entenda o seguinte: olha só. É, quando a gente tem o assunto concordância ali, há uma grande possibilidade, no contexto mais básico da coisa, tá? Na vertente básica da situação ali, a gente tem uma grande possibilidade de acontecer os casos básicos de concordância, tanto no quesito concordância nominal, quanto no quesito concordância verbal. Mas, como eu já disse para você, e você que é aluno do Vale Concurso, sabe que lá na plataforma você estuda as maiores possibilidades também, além dos casos básicos, então tem que abrir o olho de Tandera. Né? Por quê? Ah, professor, se eu não lembrar tudo isso, você tem que lembrar pelo menos os casos básicos da concordância, tanto da concordância verbal quanto da concordância nominal. Tem que lembrar os casos básicos, entendeu? E claro, tem que lembrar tudo. Pelo menos os casos básicos. Isso aí não é caso básico de concordância, não. Não é caso básico de concordância. Mas pelo menos os casos básicos você tem que lembrar. Entendeu? E eu tenho certeza que você estudou com o tempo, que você visualizou tudo com muito tempo, você estudou com dedicação, estudou com disciplina, você memorizou essa particularidade que foi trazida para você em preparatório. Então, se Deus quiser, vai dar certo aí. Espero que você tenha conseguido gabaritar e, se Deus quiser, vai continuar dando certo para você aí na GCM de Brumadinho. Beleza? Olha só, está aqui assim na letra A, olha. O verbo deveria obrigatoriamente estar no plural? Não. Pois se refere a mais de uma pessoa? Não. O verbo poderia estar apenas no plural? Olha lá na letra D de dado. Apenas no plural, uma vez que a ideia expressa é de pluralidade? A ideia expressa é de pluralidade, mas é o numeral um que está ali. Então tem que estar no singular. Tá vendo? O verbo deveria concordar com o substantivo candidatos, ficando obrigatoriamente no plural. Não tem candidatos ali, é candidato no singular. Tá vendo como é que funciona? Vendo como é que às vezes te dá a banca pode trazer uma situação dessa para te confundir? Porque seu psicológico lá na hora da prova tá lá na China. Pois é. E aí, como é que a gente faz? É assim? Pois é, então muita calma, tá? Muita calma. Por isso que eu volto a falar sobre os casos principais que você estudou dentro da plataforma do Vale Concurso. Preste atenção nesses casos, tá? Ok. As particularidades do campo concordância nominal, concordância verbal, tá? Beleza. Agora é o seguinte: assinale a alternativa agora em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Beleza, vamos lá. Fazem 2 anos que os candidatos aguardam a convocação. Olha aí. Haviam muitos documentos pendentes no setor responsável. Devem existir soluções mais adequadas para o problema apresentado. Houveram diversas reclamações durante o período de inscrição. Deixa eu te dizer uma coisa, muito bacana isso aqui, muito bacana, porque isso aqui tem a ver com aquela regra dos verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Que é um item que você também vê lá na concordância verbal. O que são verbos impessoais? São verbos que trazem oração sem sujeito. Então, se você tem uma oração sem sujeito, o verbo que se encontra ali dentro daquela oração sem sujeito, fazendo, né, claro, aconteceu, ou existir ali um sujeito inexistente, o que que acontece? São verbos que, por fazer oração sem sujeito, têm que ser considerados impessoais. Por quê? Porque somente acontecem no singular. Não tem concordância no plural para esses verbos. Não tem. Então, quando você estudou lá o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, você viu os verbos impessoais. E eu trouxe para você a particularidade desses verbos ter que acontecer somente no singular, tá? E outra coisa também. Lá na concordância, isso faz todo sentido.
Porque também temos essa concordância lá, onde retomamos aí o sujeito inexistente. Então, presta atenção no gabarito que a gente tem aqui nessa questão. E é muito importante para você isso aqui. Olha o gabarito que a gente tem aqui. Devem existir soluções mais adequadas para o problema apresentado. Professora, por que que a letra C é o gabarito correto de acordo com a norma culta? Por quê? Porque olha só, você viu lá a regra dos verbos fazer, né? Claro, ser, fazer, passar e estar. Tem todos esses verbos lá. Você viu a regra desses verbos lá dentro do sujeito inexistente, né? Indicando ali tempo logo depois deles, igual você está visualizando aqui, ó. Faz 2 anos. E quando você tem esses verbos, ser, fazer, passar e estar, logo depois um advérbio, esses verbos são impessoais. Não tem concordância no plural para eles. Então, isso aqui está inadequado. O certo seria faz 2 anos. Beleza. Na letra B de bola, você tem a regra do verbo haver com sentido de existir. Se você tem o verbo haver dentro do cenário do contexto e você troca por existir, olha só, apareceu o verbo haver e eu troquei por existir. Beleza, dando sentido, o verbo haver também não pode ter plural para ele, porque ele é considerado um verbo impessoal, porque acontece ali um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Tá vendo? Pois é. Então, o verbo aqui deveria ser como? Havia muitos documentos, porque existiam muitos documentos, tá? Beleza. Na letra D de dado, houveram diversas reclamações, mesma coisa. Olha só, existiram diversas reclamações. Então, o que que acontece? O verbo tinha que estar no singular. Houve diversas reclamações. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora é o seguinte, correto aí, devem existir, porque a locução foi feita com o verbo existir, e quando você tem de cara o verbo existir, toda locução feita com ele tem que concordar com o substantivo ali, né, com o sujeito, quer dizer ali. Então, soluções mais adequadas é o sujeito, então devem existir, está corretíssimo dentro do contexto. Agora, uma pegadinha de prova para você. Se no lugar do existir aí, né, bem aqui, estivesse, tá? O verbo haver, olha só, aí a locução deveria ficar no singular. Deve haver. Porque você troca por existir e o contexto tem sentido. Então, muito cuidado com a locução. Deve existir e a locução deve haver, tá? Muito cuidado com isso. Se teve deve existir, tem que flexionar ali com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, vai acontecer no plural. Agora, com o verbo haver, deve haver, aí cabe a análise, entendeu? Pois é, não dá para poder pluralizar a expressão deve haver, não, tá? Então, muito cuidado com isso, beleza? Muito bom isso aqui, muito boa questão trazida pela banca examinadora para a gente poder treinar esse quesito aí, concordância verbal, tá? Que é muito mais cobrado em cenário de prova que a concordância nominal, viu? A concordância verbal, a regência verbal, elas estão mais para as provas do que a parte da concordância ou da regência nominal, beleza? Beleza. Agora a gente segue da seguinte forma. Olha aí. Analise o trecho. A maioria dos candidatos aprovados compareceu à cerimônia de entrega dos certificados. Beleza. Sobre a concordância verbal empregada. Não falou qual? Assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. O verbo deveria obrigatoriamente estar no plural, pois candidatos está no plural. O verbo está inadequado, pois expressões partitivas exigem sempre concordância com o termo plural. O verbo está corretamente empregado no singular, concordando com o núcleo maioria. O verbo deveria concordar exclusivamente com o termo aprovados. E aí? A maioria dos candidatos aprovados compareceu
a cerimônia de entrega dos certificados. O que a gente tem aqui como resposta correta? Vamos ver? Vamos analisar? Olha só. O verbo está corretamente empregado no singular, concordando com o núcleo maioria. Olha aí, a maioria compareceu à cerimônia, tá vendo? Então, você tem a maioria e tem candidatos. O verbo pode concordar com a maioria. O verbo deveria obrigatoriamente estar no plural, pois candidato está no plural? Não pode, ele não tem que estar obrigatoriamente no plural, tá? Porque tem essa expressão partitiva, a maioria dos, né? Então a gente tem que avaliar isso aí. O verbo está inadequado, pois expressões partitivas existem sempre concordância com o termo no plural? Não. O verbo deveria concordar exclusivamente com o termo aprovados? Também não. Concorda com a maioria dos ou concorda com o substantivo que aconteceu ali no plural. Então, a letra C é a alternativa correta. O verbo está corretamente empregado no singular, concordando com o núcleo da expressão partitiva, a maioria dos. Agora, ele também poderia concordar com candidatos, mas obrigatoriamente, pois candidatos está no plural? Não, ele pode tanto concordar no singular quanto concordar no plural. Beleza? Ótimo isso aí, né? Muito bom. Encerramos o ciclo concordância aqui. Já disse para você o que você precisa fazer. Já associei com você a importância de você ter frisado os casos particulares além das regras básicas, né, dentro do cenário concordância nominal, concordância verbal. Saiba que a concordância verbal será a maior possibilidade de prova para você, né? E agora a gente vem aqui com a regência. Olha só, a regência agora como situação de questão para a gente. Antes de nós resolvermos isso aqui, essa questão de regência, deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui no canal do Vale Concurso comigo e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva. Aperte o sininho das notificações para você poder ficar ligado em tudo que rola aqui semanalmente. Nós temos vários concursos de guardas municipais acontecendo ao longo de todo o Brasil. Então, você que teve esse direcionamento, eu quero fazer concurso de guarda. Eu não vou sossegar enquanto eu não passar em um concurso de guarda. Então, não perca as oportunidades que estão acontecendo. Está saindo guarda para tudo enquanto é lado. Se você observar fora do estado de Minas, ó, São Paulo tem guarda e um tanto de guarda, uma porrada de guarda aberto, de concurso de guarda aberto. Olha só, né? Rio de Janeiro tem para acontecer, ainda que dentro do estado de Minas Gerais também tem concurso de guarda municipal previsto aí ainda para esse segundo semestre. Então, assim, não deixe de estar inscrito aqui no canal do Vale Concursos. Nós trazemos para você, você sabe isso, né? Nós trazemos para você as análises de editais de guarda, nós trazemos para você conteúdo de guarda aqui, de guardas, de todas as guardas aí municipais. Então, esteja conosco aqui, com esse estudo totalmente free, para somar conhecimento, que você vai na plataforma do Vale, você adquire nosso preparatório, você vem aqui e você complementa seus estudos com questões, com estudo direcionado, com estudo estratégico, porque a finalidade nossa aqui é essa, né? Por mais que nós estamos trazendo conteúdo free para você, esse conteúdo tem que ter a mesma qualidade. É que o Vale Concurso sempre ofertou e continuará ofertando aí ao longo da nossa jornada, beleza? Então, olha só, partimos para a regência. Quando você estuda na plataforma, eu tenho certeza que é aluno nosso, você viu o que é a regência verbal, o que é a regência nominal. Você entendeu esse assunto ali dentro. Eu quero conversar com você sobre situações de regência aqui, enquanto você pensa aí na questão, e já quiser colocar o gabarito dela. O que eu quero que você reflita sobre a questão da regência, principalmente a regência verbal. É o seguinte, olha, na regência verbal existem três situações importantíssimas para você. A primeira, tem verbo que nunca muda de regência. Essa é a mais tranquila, como precisar e o comer. Quem precisa, precisa sempre de alguma coisa ou de alguém. Quem come, come sempre alguma coisa. Tem os boca porca que fala que come alguém, mas não existe isso. É sempre comendo alguma coisa, tá? Então, o verbo precisar sempre vai ser transitivo indireto. O verbo comer sempre transitivo direto, mesmo que na linguagem aí complicada, né? No cenário coloquial, vai ser sempre transitivo direto o verbo comer. Então, presta atenção. Tem essa situação. Tem verbos que
Por exemplo, esquecer ou lembrar, que se tiver pronome oblíquo, tem que ter preposição depois do verbo, sendo ele transitivo indireto, verbo esquecer ou lembrar, tá? E quando não tem pronome oblíquo, ele vai ser transitivo direto, não exigindo preposição depois dele. E tem a pior parte da regência verbal, que é aquela onde você observa o sentido do verbo para de fato você colocar ali, fazer acontecer ali a regência verbal correta para ele. Então, por exemplo, o verbo visar, com sentido de mirar, de ver, é transitivo direto. Com sentido de almejar, desejar, é transitivo indireto. Tem outros verbos que têm tantos outros sentidos e mudam a regência por conta desses sentidos. Então, eu acho que essa é a pior parte, mas você estudou, você visualizou e está aqui comigo hoje para ver principais verbos em questões aqui. Nós vamos trazer situações principais aqui, e uma delas é o verbo assistir. Olha só, o verbo assistir, ele tem essa particularidade da regência verbal, assistir no sentido de ver, assistir no sentido de dar assistência, assistir no sentido de morar, olha só. Mas vamos lá, olha o que está pedindo aqui. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma padrão. Vamos ver. Os candidatos assistiram o vídeo explicativo antes da prova. Os candidatos assistiram ao vídeo explicativo antes da prova. Os candidatos assistiram no vídeo explicativo antes da prova, ou os candidatos assistiram pelo vídeo explicativo antes da prova. Olha, você visualizou aqui juntamente comigo que o verbo assistir aqui, ele está no sentido de quê? De ver. Olha só. Então, se ele está no sentido de ver, ele exige preposição depois dele. Porque quem assiste, no sentido de ver, assiste a algo ou a alguma coisa. O verbo assistir, ele só não exige preposição depois dele quando ele tem sentido, né? Não aparece de jeito nenhum, quando ele tem assim, o sentido de ajudar. Aí, vamos ver o que a gente tem como resposta aqui para a gente poder conversar? Pois é, vamos visualizar então. Olha o que a gente tem como gabarito dessa questão. Olha, letra B de bola. Por quê? Porque quando você assiste no sentido de ver, tem que ter preposição depois do verbo. Porque você assiste a algo, olha só, ou a alguma coisa. Olha aí, tá vendo? Então você nunca vai no shopping e assiste o filme. Se você está indo em outro lugar e tá fazendo outra coisa, bem cabulosa aí, que não é assistir a nada, tá? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando você assiste de fato com o sentido de ver alguma coisa, esse verbo vai exigir de você preposição. Então, assistiu ao vídeo, tá? Você não tem como dar assistência ao vídeo, então não vai ter a letra B, a letra A, né? Assistiram no vídeo? Não. Você assiste só com o sentido de morar ali, para ter uma situação parecida como essa daqui, mas não tem nada a ver. Então, presta atenção. Resumindo isso aqui. O verbo assistir, no sentido de ver, vai exigir preposição depois dele. Assistiu a algo ou a alguma coisa. Quando o verbo assistir tem sentido de dar assistência, de ajudar, ele tem que ser transitivo direto, mas é ajudar alguém. Olha só, não é o vídeo igual tá ali na letra A, né? Pois é. E o verbo assistir também tem sentido de residir, morar. Ele assiste em Brumadinho. Olha só, ele mora em Brumadinho. Teve preposição depois do verbo assistir, mas o verbo assistir ali vai ser, vai ter um sentido de residir, de morar, completamente diferente do que você viu na letra C e também na letra D de dado. Fechado comigo? Fechado. Delícia de ver, né? Conteúdo delícia de analisar. Olha só. Agora aí, mais uma situação de regência para a gente. Olha só. Observe o período que você tem aqui. O servidor informou os candidatos sobre a alteração no horário da prova. Considerando a regência do verbo informar, assinale a alternativa correta. Muito boa essa questão. Muito boa essa questão, tá? E eu vou te dizer o porquê. Porque o verbo informar, ele tem particularidade de prova. Tem. E eu quero ver se você sabe essa particularidade de prova agora.
aqui, juntamente comigo no canal do Vale Concurso. Eu quero até ver se você sabe. Vamos entender isso aqui direitinho. Olha só. O período acima, né? Período aí, o servidor informou os candidatos sobre a alteração no horário da prova. Ele está inadequado, pois o verbo informar exige obrigatoriamente a preposição a antes de os candidatos. Olha só. O período está correto, pois o verbo informar pode ser empregado com objeto direto de pessoa e complemento introduzido por sobre. O período está inadequado, pois o correto seria informou aos candidatos a alteração sobre o horário. O período está inadequado, pois informar é verbo exclusivamente transitivo indireto. E aí, essa questão é boa? E é uma questão que a banca examinadora trouxe, em razão de cenário de prova para a gente. E aí, hein? O que a gente visualiza como correto dentro do que foi explícito acerca do verbo informar? Na verdade, desse período todo aí, com o verbo informar em razão de regência. Detalhe, o verbo assistir é um verbo de prova, o verbo informar também é uma grande possibilidade de prova. Vamos ver o que nós temos como gabarito para a gente poder associar? Olha só o que a gente tem como gabarito. Letra B de bola. Olha aí que delícia de ver. O período está correto, tá? Por quê? Porque o verbo informar, ele pode ser empregado com objeto direto, vou te explicar isso agora, referente à pessoa, e complemento introduzido por sobre. Presta atenção. Quem informa, olha só, pode informar alguém, igual tá aí, os candidatos, objeto direto, sobre alguma coisa, tá? Informa alguém, objeto direto, de algo ou sobre algo. Tá vendo? Pois é. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Então, se você informa alguém sobre alguma coisa, tá? Então, essa é uma grande vertente. É um dos verbos que, claro, pode acontecer, né? Aí dentro de situação de prova, tá? Agora, a gente tem ali a letra C. O período está inadequado, pois o correto seria informou a alguém alguma coisa, né? A alteração sobre o horário. O período não está inadequado, porque o correto seria informou a alguém também. Então, presta atenção. O período está adequado, porque quem informa alguém de algo ou informa alguém sobre algo, então está correto, tá? Só que essa construção que temos aqui na letra C, olha, informou aos candidatos a alteração sobre o horário, né, igual tá aí, também seria uma construção correta. Quem informa também pode informar a alguém alguma coisa, tá vendo? Então, ou você informa alguém de algo ou sobre algo, que é o que está na letra B como correto, ou você também pode informar a alguém alguma coisa, tá vendo? Então, muito cuidado com isso, tá? Aí é o seguinte, o que que faz a letra C estar incorreta? É o falar que o período está inadequado, o período não está inadequado. Ele está correto ali do jeito que ele apareceu no enunciado. Só que também tem essa outra vertente de informar a alguém alguma coisa. Então, cuidado, tá? Porque tem regência aí diferente do verbo informar. Informa alguém sobre algo ou de algo, ou você informa a alguém alguma coisa. Então, muita calma na hora de visualizar sobre o verbo informar para você não errar em cenário de prova de jeito nenhum, beleza? Muita calma na hora, muita calma na hora. E olha, prepare-se aí, porque vem, né, bombardeando aí a nossa grande semana de revisão online, revisão de véspera online para GCM de Brumadinho. Já falei com você, né? Pois é, revisão online com interação com o professor ao vivo. Se você não teve a condição de associar ali ao vivo, vai ficar gravado para você poder assistir depois. É uma semana toda, do dia 24 ao dia 28 de agosto, a semana toda de revisão de véspera para você. Tá vendo? É uma estratégia que nós estamos tendo aí com você, que vai fazer GCM de Brumadinho, para você ver a famosa revisão de véspera acontecendo conosco, tirar suas dúvidas e, enfim, ser bem-sucedido, bem-sucedida. Beleza? Em cenário de prova. Mais uma questão aí pra gente. Olha só.
Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Mais uma questão é de regência verbal. Segundo, a norma padrão. Você viu sobre o verbo assistir, você viu sobre o verbo informar e agora o repertório é sobre o verbo aspirar. Olhem, outro verbo muito bacana também, que é cenário de prova, que é cenário de banca examinadora para a gente. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. O candidato aspirava o cargo público desde o início da preparação. O candidato aspirava ao cargo público desde o início da preparação. O candidato aspirava no cargo público desde o início da preparação. O candidato aspirava pelo cargo público desde o início da preparação. Preste atenção. O verbo aspirar, que é o verbo que está lá na plataforma do Vale Concurso e a banca examinadora traz, assim como o verbo assistir, assim como o verbo informar, está tudo lá no conteúdo de regência verbal para você. Tudo que você está vendo aqui está lá. Olha só, a banca trouxe. Presta atenção, já trouxe aí cenário de prova. Escuta. O verbo aspirar pode ter sentido de inspirar, tragar, né? Sentir ali, cheirar, né? Alguma coisa. O verbo aspirar pode ter sentido de pretender ou desejar. Olha só. E vai mudar a regência de acordo com o sentido. Nós já visualizamos aqui em todos os casos que o verbo aspirar aqui está no sentido de desejar. Ele não está no sentido de tem como você respirar o cargo público? Tem como você respirar assim? Então, é nítido aqui o quê? Que o verbo aspirar tem sentido de pretender ou desejar. Então, é óbvio que a alternativa correta aqui vai ser o quê? Letra B de bola. Ele aspirava ao cargo público, ele desejava. Então, presta atenção. O verbo aspirar, quando tem sentido de pretender ou desejar, vai exigir preposição depois dele. Olha só, preposição aí, né, junto com o artigo o. Então, não é aspirava no cargo público, desde o início da preparação, né? Não é aspirava pelo cargo, desejava pelo cargo público, desejava no cargo público, não. Desejava o cargo, então é aspirava ao cargo, tá? Porque o verbo aspirar teve sentido de desejar, almejar, pretender, tá? Então, muito cuidado com isso, ok? Beleza. Finalizamos aqui a regência e agora nós vamos passar para a crase. A crase é um complemento da regência. É o uso do acento grave no A, denotando ali a indicação, indicando crase, denotando ocorrência de crase, é sim também uma grande possibilidade de prova. Crase está para provas de guardas municipais. É um assunto de prova de guarda, tá? Então, vamos lá ver o que a gente tem aqui. Mas antes eu quero conversar com você o seguinte, olha só. Quando a gente tem a questão da crase, o acento grave indicativo de crase, a gente tem que pensar o seguinte. Em situação, tipo, isso aqui não é uma reta final, não é uma live aí, né? Não é um conteúdo de véspera, de revisão de véspera, a gente tem que estar com o pé nela já, né? Então, olha só, é muito mais fácil você associar as três situações em que o acento grave no A é proibido, ou seja, levar para a prova as situações em que a crase é proibida é muito mais fácil. Claro que não vai ser só isso, o conteúdo não é só sobre crase proibida, não. Mas já te ajuda muito a entender várias situações de questões de prova, tá? Então, olha só. Primeira situação em que a crase é proibida, né? O uso do acento grave no A é proibido. Primeira situação, antes de palavras masculinas. Antes de palavra masculina, não vai acontecer o acento grave no A, denotando crase. Beleza, antes de macho, né? Pois é. Antes de verbo, tá? Também, você não vai visualizar o acento grave no A antes de verbo. Olha só, não tem ocorrência, né, de crase no A nessa situação de verbo, antes de verbo. Beleza. Você também não vai visualizar a ocorrência da crase, o acento grave no A, antes de quê? De pronomes pessoais, principalmente os do caso reto.
principalmente o pronome ela ali, que é uma grande, né, vertente de pegadinha de prova. Então, muito cuidado com isso. Outra situação do acento grave que é muito importante para você, da ocorrência da crase, é você trocar o substantivo feminino por um masculino que corresponde e analisar se quando você trocou, o A que tinha, né, que apareceu antes do substantivo feminino, se ele se transforma em ao, quando você troca o feminino por masculino. Então, se você pega um substantivo feminino ali e você visualizou o A antes dele, pega esse substantivo feminino, troca por um masculino. Se no lugar do A deu ao, vai acontecer o acento grave no A. Tá vendo? Se no lugar do A, antes do substantivo feminino, quando você trocou o substantivo feminino por um masculino, deu o, não tem acento grave no A. Tá vendo? Outra vertente de prova também que você precisa ter conhecimento. Quando você tem a antes de palavra feminina dentro de um objeto direto, não tem acento grave no A, denotando crase também não. Ou vai acontecer crase no objeto indireto, com palavra feminina, ou em complementos nominais. Fechou? Muito bom isso, né? Delícia. Vamos então aqui resolver a questão. Os candidatos compareceram à reunião marcada pela comissão. Os candidatos compareceram à reunião marcada pela comissão. Os candidatos compareceram a uma reunião marcada pela comissão ou os candidatos compareceram à reunião sem o acento grave no A, marcada pela comissão? Olha o que a gente tem aqui, olha, vamos lá, olha só. Resposta correta, letra A, porque compareceram à reunião, porque compareceram ao, deixa eu escrever com o mouse aqui, ó, ao evento. Olha só, você trocou a palavra reunião por um substantivo masculino que corresponde, e no lugar do a, você teve o quê? Ao. Olha aí, tá vendo? Então, não tem outra situação correta a não ser essa aqui, tá? Beleza, então. Ficou entendida? É regra básica de crase, é o que vai te ajudar em razão de prova. Não existe isso aqui, ó, opa, não existe isso aqui, Os candidatos compareceram a uma antes de artigo ou numeral. Não existe o acento grave no A e sem o acento grave aqui também não dá, né? Então, estamos aí com a regra bem clara, regra básica para você. Mais uma situação, olha. Assinale a alternativa em que o emprego da crase está incorreto agora. Beleza. A equipe retornou à cidade. O candidato dirigiu-se à coordenadora. A professora fez referência àquela questão da prova. O candidato começou a estudar antes do edital se publicar. Chega até a ser engraçado, né? Olha só, acabei de falar com você sobre os casos onde não acontece o acento grave no A, não acontece a ocorrência de crase, onde a crase é incorreta, né? Casos aí. E aí vem a banca examinadora e rabisca na nossa cara, assim, o contexto para a gente poder entender. Isso é estudo de qualidade. Isso é você estudar com o Vale Concursos. Mesmo que aqui no canal, olha só, acabei de falar com você sobre as possibilidades e a banca trouxe uma questão sobre ela. Olha só, tudo que a gente está vendo aqui são coisas que, antes de trabalharmos a questão anterior, eu trouxe para você. Então, olha só, você vê conteúdo de qualidade aqui, direcionado aqui, você vê conteúdo direcionado na plataforma do Vale Concurso, olha só. Então, a gente não brinca com a aprovação. Não é à toa que eu sempre falo que o Vale Concurso se tornou especialista em concursos de guardas municipais. E eu tenho, junto com toda a equipe do Vale Concurso, a equipe de professores, a propriedade para falar isso aqui com você. Eu tenho a propriedade em trazer isso aqui para você, em dizer para você. Por quê? Porque nós não brincamos com a sua aprovação. Entendeu? Então, olha aqui o que acontece. Vamos ao gabarito, olha aí. Você não visualiza a ocorrência da crase antes de verbo. Você não visualiza. Olha só, estudar é verbo. Então, é óbvio que está inadequado isso aqui. É óbvio que está incorreto isso aqui. Tá vendo como é que é? Pois é, olha que maravilha, né? Olha, pare e repare, né? Olha só, olha aí que maravilha. Então, muito cuidado com isso, tá? Retornou à cidade? Tem crase? Sim, tá certo. Retornou ao povoado? Olha só.
Dirigiu-se a quem? À coordenadora, ou seja, ao coordenador. Tá vendo? Fiz referência àquela questão, ou seja, a esta questão. Essa regra aqui, ela está clara como conteúdo, né, de caso particular lá dentro do estudo da crase na plataforma do Vale Concursos. É muito bem explícito por mim ali para você. Tá vendo? Beleza. Agora, será que tem mais? Aí, complete corretamente o período. A candidata entregou os documentos à comissão responsável pela seleção e retornou à sala de estudos. Beleza. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas. E aí? Pode acontecer uma possibilidade dessa em prova. A comissão entregou os documentos à comissão. Vai ter a ocorrência da crase aí ou não? Vai ter acento grave no A aí ou não? Retornou à sala de estudos. Vai ter o acento grave no A aí também ou não? Acontece crase aí ou não? Vamos ver o que a gente tem? Será que a gente tem na letra A aí, olha, dois As sem o acento grave neles? Letra B, dois As com acento grave, ou seja, ocorrendo a crase aí nos dois. Letra C, um com acento grave e o outro A sem o acento grave. Ou na letra D, um sem acento grave e o outro com acento grave. E aí? A, B, C ou D? Vamos ver? Olha só. Letra B de bola. A candidata entregou a quê? À comissão, ou seja, ao corpo comissionário, né? Você trocou a comissão por ao corpo comissionário, olha só. Então, o que que acontece? Ao corpo representante, olha aí. Então, trocou o A por ao, vai atribuir o acento grave no A, tá vendo? Responsável pela seleção e retornou à sala de estudos, ou seja, retornou ao salão de estudos, retornou ao laboratório de estudos. Olha só, tá vendo? Então, trocou o A por ao mais uma vez e foi atribuída aí a ocorrência da crase. Vamos lá, então, olha só. Semana que vem, do dia 24 ao dia 28, se Deus quiser, nós estaremos aí com a nossa grande revisão de véspera. Eu encerro aqui no canal do Vale Concursos com muita gratidão no coração, porque eu fiz um tour com você, né, que vai fazer GCM de Brumadinho aí pela análise sintática, que é uma parte muitíssimo importante de cenário de prova para você. Ficou até um pouco emocionada, por quê? Porque precisamos ensinar com amor. Não somos, vamos dizer assim, dotados de todo conhecimento. Às vezes a gente falha em alguma coisa ou outra, né, na análise de uma alternativa de questão ou outra aqui, mas a gente sempre traz com amor. Isso é você fazer com dedicação, entendeu? Isso é você fazer com dedicação. Então, estou aqui encerrando com gratidão, como eu acabei de falar, né, o nosso circuito GCM Brumadinho. Fizemos vários eventos ao vivo aqui e conversamos, entendemos, né, tivemos aí histórias bacanas de gente que estava lá em uma outra cidade e estava assistindo ali a live, acompanhando, porque precisa ter conhecimento, conhecimento e mais conhecimento todos os dias. Então, assim, é muito bom saber que você esteve aqui, que você está aqui hoje, né, nesse tour junto comigo. É muito bom saber que eu posso contribuir com a sua aprovação aqui de forma free, além de estar também no canal na plataforma do Vale Concursos, e é muito gratificante, tá? Saiba que a sua aprovação também faz parte da minha bagagem profissional, então isso é muito importante. O comprometimento com a sua aprovação. Então, olha, não fique de fora da nossa revisão de véspera semana que vem online, acontecerá à noite, preço aí, olha, vamos dizer o outro, né? Bem no coloquial, no precinho para você, tá? Estou esperando você na revisão de véspera, juntamente com toda a equipe do Vale Concurso aí, beleza? Semana que vem, então, estaremos juntos, em nome de Jesus, para fazer uma grande semana revisional, tá? Grande abraço da prof. Fica com Deus aí, viu? E eu sempre gosto de colocar isso aqui para você, olha só. Aqui vale a pena, aqui vale a sua aprovação, aqui vale a sua mudança de vida. Beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!